fazer, gente? Eu vou ir para outra parte, que essa parte aqui tá difícil pra caramba. Oi, chefe, eu quero uma panela de sopa dessas. R$400 é suficiente. R$200? Acho que você não ouviu falar sobre a promoção de tempo limitado da Tempo. Essa panela custa apenas R$62,51. Sério? Como pode ser tão barato? A qualidade...
piranha. Piranha. Depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Oi, chefe, eu quero uma panela de sopa dessas. R$ 400 é suficiente. Tudo bem, R$ 100. Acho que você não ouviu falar sobre uma promoção de tempo limitado da Tempo. Vou é nessa outra, que bosta.